Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei em que horário você está assistindo esse vídeo, mas muito obrigada por ter entrado no nosso canal. Vamos conversar hoje com o professor Luiz Mar Porto, da Universidade Federal, e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que vamos gravar sobre assuntos com foco na área de alimentos, com novidades e assuntos inovadores e que possam despertar interesse para a comunidade. Bom dia, professor Luiz Mar. Tudo Bom bem? dia, professora Prazer Mercedes. Bom dia. tê-lo aqui para Prazer, podermos prazer conversar. estar, prazer estar contigo de novo. Muito Obrigada obrigado por pelo aceitar convite. o convite. Bom, gente, para quem não me conhece, sou a doutora Mercedes Reiter, trabalho na Universidade de Blumenau há 27 anos e eu estou aqui para podermos divulgar alguns assuntos, né, importantes dentro da área da engenharia de alimentos, desenvolvimento de áreas novas que a gente nem sonha, às vezes, que podem estar acontecendo. Nosso convidado especial de hoje é o professor Luiz Mar Porto, o professor doutor, é um professor titular, já aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, mas ele continua atuando como voluntário na pós-graduação de Engenharia Química, que tem um nível da CAPES 7. Ele é graduado na FURB, em Engenharia Química, tem mestrado em Físico-Química pela UFSC e pela COPE do Rio de Janeiro, e tem PhD em Engenharia Química pela Northwestern University, nos Estados Unidos. Ele é pesquisador do CNPq DTI nível 1D. Tem vários estágios pós-doutorais nas áreas de engenharia biomédica, em Harvard e no MIT, em Massachusetts Institute of Technology, também nos Estados Unidos, em engenharia biológica na Universidade de Queensland, na Austrália, e em biomateriais em Friedrich Alexander Universität, Erlangen, Nürnberg, na Alemanha. E hoje em dia ele é diretor executivo da Tubaranhon Engenharia de Processos e é diretor de inovação na BioCeltis Biotecnologia. Olhem só quem que eu convidei, vocês viram esse currículo maravilhoso, né? E o que o Luiz vai falar aqui conosco hoje? Sobre carne sintética. Sim, isso mesmo que você está ouvindo, carne sintética, que a gente nem imagina que isso pode acontecer. Então, professor Luiz Mar, eu gostaria muito que o senhor contasse para nós como surgiu isso, como é que surgiu essa ideia, quem que motivou a fazer a carne em laboratório, da onde que veio essa ideia revolucionária aí? Eu penso que a ideia deve ser muito antiga, mas tem um registro de 1931 do Winston Churchill que dizia que a gente não deveria consumir um animal, abater um animal vivo, uma galinha, por exemplo, para comer apenas seu peito ou as suas asas, né? Que a gente deveria ter uma forma inteligente de usar um meio de cultura adequado para crescer só as partes que nos interessavam, né? Em 1931, então isso já faz aí 90 anos praticamente, né? 89 anos. Então, a ideia ficou, eu penso, muito tempo fermentando, mas agora, mais recentemente, sobretudo na última década, vamos dizer assim, os esforços têm sido muito grandes para que você realmente consiga ter meios de cultura adequados para crescer tecidos de forma artificial, vamos dizer, em laboratório inicialmente, e agora os esforços já são no sentido de aumentar a escala de produção, né, para realmente você ter proteína animal ou que a gente chama de agricultura, né, animal, de células animais, desculpe, e que eu acho que está avançando muito, dados os investimentos que têm sido feitos nessa área. Então, a ideia é antiga, vamos dizer assim, tem quase um século, pelo menos, de registro. É bem antiga e eu achei interessante que ele tenha dito isso, eu concordo com ele, acho que não precisa nem sacrificar animais, né? Seria ali até um agrado para os veganos, né? A ideia é bem atraente. E o que despertou o seu interesse? Quando eu comecei a trabalhar com biologia celular, há uns 20 anos atrás, mais ou menos 15 ou 20 anos atrás, para mim era mais ou menos claro que se eu podia cultivar células animais
sobre arcabouços, né, sobre estruturas que pudessem ser comestíveis, que seria uma opção você fazer uma arquitetura sintética que envolvesse proteína ou célula ou mesmo tecido animal, junto com carboidratos, por exemplo, que você poderia consumir de uma forma controlada, balanceada, né, segura, enfim. Então, eu acho que a ideia ela surge naturalmente, surgiu para mim naturalmente, sem eu ter feito alguma pesquisa, né? Nunca fui pioneiro nessa área, mas a ideia já é, digamos assim, já estava fermentando também há algum tempo. Legal. E o que que E só você... não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a motivação principal é aquela que você comentou ali de não abater animais, né? Acho que esse é uma questão importante, né? Há uma resistência natural, eu acredito, né? Mas a outra também é o desafio, que é alimentar uma população crescente, né? Eu, quando vi, né, que você comentou esse assunto, me atraiu muito. Só o fato de não abater animais, para mim, é uma coisa que justifica tudo, né? Porque o sofrimento animal é uma coisa que a gente tem que repensar, né? A humanidade tem que repensar o que está fazendo com o seu planeta e com seus habitantes, não só humanos, né? E o que que você tem feito em relação a isso? Bom, a gente tem uma parceria com a Embrapa para desenvolver fontes de carboidratos mais baratas, né? Em princípio, a partir de resíduos agroindustriais, para poder escalonar essa produção, né, num nível que possa ser, digamos assim, interessante do ponto de vista comercial. Porque uma coisa é você fazer um bifinho no laboratório, né? A outra é você produzir isso em escala industrial. Então, se a gente está falando, digamos, alguma coisa que possa afetar a indústria de alimentos como um todo, tem vários aspectos que são importantes, né? Tem a questão da escala, né? Que é uma questão, um desafio grande para a engenharia de alimentos. É completamente diferente você fazer proteína em laboratório, produzir, expandir algumas células em laboratório e fazer isso em bioreatores grandes e que estejam sujeitos a operação contínua, de preferência, né? Que tem onde você tenha controle muito grande sobre a questão das infecções, que sempre é um problema, né, no caso das culturas, né? E esses são os desafios. A gente tem que ter um produto escalonável, que não perca suas qualidades, né? Que possa chegar no mercado com segurança e, de preferência, rastreabilidade. Depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. E que seja, obviamente, lucrativo, né? E que possa atender à expectativa do público. Eu só queria lembrar que essa carne, digamos, artificial, ela não é necessariamente muito parecida com a carne natural. Eu não preciso necessariamente fazer uma chuleta, né, para que você perceba ou consuma isso como uma coisa que você goste, né? A indústria de alimentos está cheia de exemplos de produtos não naturais, né? Eu gosto de comentar sobre sorvetes, né? Até acho que quando eu dei a palestra eu fiz essa brincadeira. Sorvetes não dão em árvore, você não colhe sorvete, né, na natureza. Eles são produtos da imaginação humana e da indústria de processamentos, né, que a gente construiu. Então, quando você diz, mas a carne sintética nunca vai ser tão legal quanto comer um churrasco, eu costumo dizer que provavelmente vai ser muito melhor do que comer um churrasco, porque a gente tem condições hoje, fazendo pesquisas e desenvolvimento, criar produtos que atendem melhor às nossas percepções sensoriais, né? Então, eles podem ser mais saborosos, mais cheirosos, mais gostosos, né? Você pode realmente ter muito mais prazer em comer, ou consumir um sorvete, por exemplo, do que talvez uma banana. Sim. Enfim. Não, e um processo, como ele é controlado, acaba sendo com menos risco, né? Mais seguro também, né? Sim, sim. A indústria Mais consegue esse controle. com o nível de segurança, digamos assim, que esse tipo de indústria exige, né? Que é uma fiscalização extremamente agressiva, né? No caso do Brasil, a gente tem naturalmente a Anvisa, né? Que regula esse tipo de atividade, né? E veja que quando a gente tem, por exemplo, esses
alimentos naturais, vamos dizer assim, ou se você, digamos, vai no quintal da sua casa e colhe lá uma fruta qualquer, você não tem um controle, né, da história, da superfície dessa fruta, né? Você está realmente sujeita a contaminações com diversos micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, né, que você não controla, não sabe a origem, né? Talvez um pássaro tenha, digamos, pousado na sua plantação e trazido algum tipo de contaminação. Então, o nível de sofisticação, de esterilização que você precisaria, ou de limpeza que você precisaria num alimento natural, que é, digamos assim, produzido sem muito controle, ele é muito grande, né? E você cabe, digamos, nesse caso, ao consumidor garantir essa segurança alimentar, essa segurança do alimento. Já não é o caso de um produto que sai, por exemplo, de uma fábrica de carne sintética, porque ela obrigatoriamente tem que ter passado por sistemas de aprovação, de vigilância, e você tem, desculpe, um controle muito grande sobre a segurança deste produto do ponto de vista do consumo humano. E veja, a gente, mesmo na indústria atual, você vai ter que editar essa parte da minha tosse. Nós estamos abatendo coisas assim, bilhões de frangos, né? Milhões de cabeças de gado, milhões de suínos, né? Todos os anos. Né? Por exemplo, nós abatemos atualmente mais de 30 milhões de bovinos por ano, né? Para satisfazer o quê? As nossas necessidades de proteína animal, fundamentalmente, né? Esses animais, eles necessitam, eles ocupam basicamente 1/3 do território do planeta, né, que é agriculturável. Eles são responsáveis pelo consumo de aproximadamente 10% da água potável que a gente tem disponível, né? Eles causam um impacto ambiental e são responsáveis por talvez cerca de 20% do que a gente emite de gases de efeito estufa, ou seja, Isso eu ia perguntar. paralelamente, desculpe, Não, não, pode falar. paralelamente a essa, digamos, vantagem que você tem do controle da segurança do alimento, você tem, digamos, uma diminuição desses impactos que eu acho que são relevantes, né? Mesmo que você inicialmente não goste muito da ideia, né? Parece uma coisa muito artificial, não natural, né, para os seres humanos. Mas a gente poderia estender isso e ver que de fato é uma questão mais cultural propriamente do que tecnológica. Duas coisas ali que você falou que me chamaram a atenção. Uma é a padronização, que você compra um pedaço de carne, né, para comer, é duro, é mole, tem gordura, não tem gordura, é gostosa, não é gostosa, né? E agora ali com isso, pelo que dá para ver, nós vamos ter uma padronização no produto final, onde eu posso dizer para o consumidor, esse tem X% de gordura, esse tem X% de gordura, então você vai escolher aquilo que você quer consumir e você sempre vai saber que aquilo é igual. Então a tecnologia de alimentos nos dá isso, né? Essa capacidade de padronização e atender o desejo do consumidor, porque isso que é qualidade, atender o consumidor. Então eu vejo isso de uma maneira muito positiva nesse atendimento às necessidades de todos nós. E outra é o impacto ambiental, que você ali entrou no assunto. Isso também é uma coisa que também é imensurável, a melhora que isso pode vir a trazer. Tá? Se tem alguma outra coisa que quer falar sobre impacto ambiental, pode comentar, senão eu te faço outra pergunta. Não, então, a gente está vivendo esse debate, eu acho, né, muito importante, por exemplo, da extensão da nossa fronteira agrícola, né, no Brasil, com o desmatamento da Amazônia, né, e a própria invasão ainda contínua da Mata Atlântica, né. Vamos entender que parte dessa necessidade ou dessa pressão para a derrubada, por exemplo, de árvores na Amazônia, vem pela, digamos, pressão, né, pela demanda de produção de carne e de grãos, né? Então, e os grãos que a gente está produzindo, muitos deles são para alimentação, né, animal, né, para fazer ração animal. Então, a carne sintética, por exemplo, já chamada de carne de laboratório, ela é uma alternativa concreta
né, para resolver essa questão da proteína animal e eu diria também da proteína vegetal, por que não, né? Quando a gente falar tem um meio de cultura próprio para produzir células animais, eu também posso ter para produzir células vegetais, né? E a Sim. gente tem avançado muito do ponto de vista da pesquisa científica e tecnológica nessas áreas, né? Então, eu acredito que, sei lá, nas próximas décadas, vamos dizer assim, não vamos ser tão otimistas, mas nas próximas décadas essas coisas vão estar no mercado, né? Eu não tenho muita dúvida disso, não. Mas os desafios são grandes. Tem, como eu falei, tem a questão da regulação, né, que é importante. Tem a questão do escalonamento, que é produzir isso numa grande quantidade, né? Tem os desafios naturalmente econômicos, né? E tem um desafio que eu acho que é muito importante que a gente não costuma às vezes salientar muito, que é o da formação de recursos humanos, né? Quem tiver hoje se preparando para isso vai aproveitar melhor a demanda que tem por profissionais especializados, que no caso, digamos, do engenheiro de alimentos envolve uma extensão um pouquinho maior, vai precisar entender de biologia mais a fundo, né, sobretudo de cultura de células, né, e eu diria de biologia molecular, porque é uma coisa que a gente poderia também depois aprofundar, se for o caso, numa outra oportunidade, a Ah, questão das modificações genéticas, né, que você pode fazer, né, a engenharia genômica sobre essas células, para ter, digamos assim, um produto que é mais seguro, que, por exemplo, é até rastreável, né? A gente já existe hoje por marcadores específicos de rastreabilidade nesse tipo de célula, de forma que você saberia rapidamente, né, de onde veio e por que foi fabricado, etc. E tal. Não sei se eu respondi, estou fugindo um pouco. Não, sabe que pensando assim nos acadêmicos da engenharia de alimentos, eles devem estar se perguntando como é que funciona esse processo. Tu poderias assim rapidamente dar uma explicação como é que da onde surge, como é que é esse processo para termos uma carne sintética? Da onde surgiu a célula? Como é que vai terminar? Como é que são Não essas existe etapas? não existe uma única opção, né? Mas basicamente você tem que ter três componentes, que são a célula original, que você precisa expandir, ou seja, multiplicá-las, né? Então, célula Normalmente sai de elas uma no vaca. caso como que é? Da A vaca? célula saiu de uma vaca. Ou saiu de uma vaca, ou saiu de um frango, ou saiu de um peixe, Sim, né? não, eu digo assim, foi um exemplo, porque senão as pessoas É, pensam que é sintética que eles inventaram, né? Que criaram quimicamente algo. Não, saiu de um não, animal. não criou do zero. Não é sintética nesse sentido. Ela é, digamos, você faz a colheita de um tecido original, né, controlado, de algumas células, né? Normalmente vão ser para carne células que são do tecido muscular, né? Muscular liso, por exemplo. E essas células, então, elas têm que ser isoladas e depois você tem que ter um meio de crescimento, um meio de cultura apropriado para que elas, digamos, se multipliquem, né? Então, uma célula virando duas viram quatro, etc. Você tem um crescimento exponencial por um determinado período dessa cultura. Depois de alguns milhões, milhares, milhões de células, dependendo do caso, você vai ter algum tipo de massa, já que é naturalmente, digamos assim, visível, né, que forma, digamos, algum elemento básico estrutural que você pode usar para compor tecidos um pouco mais sofisticados. Quando isso é feito em cima de um arcabouço, quer dizer, uma estrutura que dá suporte para essas células, onde elas aderem e crescem sobre esse arcabouço, você começa a fazer a combinação de um biomaterial com as células que você, digamos, inicialmente coletou. Essas células inicialmente coletadas, elas podem ir para, digamos assim, uma biblioteca de células, ou um lugar onde você armazena, sempre você coletaria, digamos, outras, para começar novas expansões, né? Normalmente você faz isso para ter uma linhagem celular, né, que é original, que podem dar múltiplas culturas, né, em diferentes situações. Então, com a combinação da célula e o arcabouço, então você pode imaginar que a tua célula vai aderir, as células gostam muito, né, de aderir às superfícies, né? Elas têm receptores para elementos de superfície. Com essas pouquíssimas exceções, como as células, por exemplo, sanguíneas, né, as células, via de regra, estão em estruturas tridimensionais, onde elas aderem, penetram e trocam, né, sinalizações, nutrientes e, de uma forma geral, combinam, trocam elementos, substâncias
químicas, né, nesses processos de adesão e crescimento. E você pode, então, estruturar. Veja como é rica a coisa. Você pode combinar diferentes estruturas e diferentes células e fazer diferentes elementos, bloquinhos, vamos chamar assim, de construção, que vão dar origem depois. Hoje, por exemplo, um hambúrguer, digamos assim, artificial, né? Mas, claro, aquela proteína animal que você vai estar consumindo. E, de novo, pode ser peixe, por exemplo, né? A célula original pode ser peixe, então você pode fazer um material de peixe para fazer diferentes formulações, né, com aquela carne sintética de peixe. Elas vão depois dar origem a hambúrgueres, ou enfim. Eu acho que a criatividade dos engenheiros de alimentos vai ser muito importante para eles projetarem novas estruturas, né? Mas a base é sempre essa, é a célula, eventualmente um arcabouço, né? Ele sempre enriquece a parte estrutural do alimento e o meio de cultura, né? Essas células elas precisam de uma alimentação contínua que tem os nutrientes que todas as células precisam para crescer, né? Isso envolve naturalmente algum tipo de monossacarídeo, via de regra, né? Açúcar, glicose, digamos, que você pode obter de resíduos industriais, como é o caso desse nosso esforço lá da Bioceltis com a Embrapa, na parceria que a gente tem para tentar encontrar as condições, né, para melhor crescimento celular nessas etapas. Veja que aí tem toda uma outra parte que não é a cultura de células, que é o bioreator, o desenvolvimento do bioreator, né? A célula, além dela precisar desses nutrientes básicos, carbono, nitrogênio, fósforo, etc., para fazer os seus componentes celulares, ela precisa de oxigênio, né? E então é um desafio grande você levar oxigênio para uma célula que está no interior de um grande bioreator. Então, se o reator for do tipo, por exemplo, agitado, você tem que garantir que o oxigênio da superfície desse líquido chegue até o interior do bioreator para alcançar essas células que estão, digamos, no arcabouço. De novo, você pode ter uma cultura que é estática, onde o arcabouço está parado, as células são colocadas lá e você fornece os nutrientes e oxigênio para elas. Você pode ter uma situação de movimento de fluidos, onde as células recebem esses nutrientes e oxigênio num fluido em movimento. E aí o fluido em movimento pode ser um reator onde você faz, digamos, passar o oxigênio pela parte líquida e os nutrientes, e as células vão, digamos assim, crescendo nesse ambiente. A gente chama isso de airlift, normalmente, né, esse tipo de reator. Mas pode ser alguma coisa que tem uma estrutura mais fixa, né, em que, digamos, tem uma estrutura de arcabouço direito fixo, células são semeadas ali e os fluidos dos nutrientes passam sobre ela. Enfim, não existe uma única solução, não existe uma única proposta. E o que os alunos de engenharia de alimentos interessados precisam fazer nesse momento é ir acompanhando o que a literatura pública disponibiliza, né? Há muito segredo industrial, né, nessas questões, porque alguns fundos têm investido muitos milhões de dólares nas startups, por exemplo, que estão com propostas desse tipo, e naturalmente essas coisas vão para patentes, né, as ideias são protegidas, mas tem, por outro lado, muita publicidade, né, e tem coisas que estão aí de domínio público, nas publicações científicas, mesmo nas revistas mais especializadas. Agora, em outubro, em particular, vai acontecer um evento virtual, né? Agora os nossos encontros são virtuais, sobre carne sintética. É o CMS Symposium. Se depois a gente puder passar o site ali, acho que as inscrições estão abertas ainda. Amigo, perdão que eu te interrompo um minuto, porque daí depois eu coloco aqui embaixo no vídeo todos os dados, se você puder me passar, por favor. Tá, eu te passo depois então. Então, quem quiser encontrar o link, ele vai estar aqui embaixo, né? Eu coloco no vídeo. Vou colocar aqui embaixo na descrição. Tá bom. Fica tranquilo, isso vai ser ótimo. Sim, até Vai porque acontecer no Brasil? ele vai acontecer agora em outubro. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Enquanto tu Eu localiza te ali, passo gente, o deixa eu WhatsApp pensar. ali.
comer um peixinho, um pescado, né, sem matá-lo, uma galinha, um filé de frango de carne, sem ter que assassinar nenhum animalzinho, né? Não seria fantástico, né? Seria maravilhoso. Eu costumava dizer que os nossos netos vão olhar para a nossa geração e vão dizer assim: você Canibais. acredita que aqueles caras pegavam uma galinha, botavam ela de pescoço para baixo, perfuravam a jugular dela lá, e ela sangrava até a morte para depois a gente ter um pedaço de peito? Sim. Né? Eu acho que assim, isso não é uma piada, né? Quando eu falava isso alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, as pessoas achavam que era piada, mas não é piada. Eu acho que isso vai acontecer mesmo. Quando você tiver uma alternativa segura, né, para consumir um alimento saboroso, delicioso, nutritivo, controlado, balanceado, talvez até personalizado para a sua dieta naquele momento, você não vai admitir que pessoas sacrifiquem animais muito à toa, né? Vai ter que ter uma boa justificativa, eu acredito. Porque mesmo que esses produtos cheguem, digamos, menos acessíveis no mercado, com a ampliação da escala, eles vão se tornando cada vez mais competitivos, né? E vai ser cada vez mais caro para nós produzir em maior quantidade. Em 2050, a gente vai ser 10 bilhões de famintos aí para ser alimentados. E aí nós vamos precisar de 100 bilhões de animais para dar conta dessa necessidade humana, né? Então, não é só uma coisa que é interessante do ponto de vista técnico e, digamos assim, atrativo, né, do ponto de vista científico. É talvez uma necessidade, né, de sobrevivência da espécie na escala em que ela se colocou, né? E sobretudo quando a gente vai, estou saindo um pouco do assunto, mas acho importante citar, se a gente pensar que a gente tem projetos já para colonização de Marte, né? E estações também de sobrevivência na Lua, o fato de os humanos poderem produzir alimentos, né, que são do seu prazer, né, e da sua necessidade de uma forma sintética, né, sintética sobre esse aspecto que a gente colocou, eu acho que são muito relevantes, né? Você não vai certamente fazer fazendas de gado em Marte, né? Então vão ser necessários e também não deve ser muito viável você produzir aqui e esperar anos para chegar, né, a tua carne sintética lá. Então é muito mais, se você pensa no futuro mesmo, né, é muito mais interessante você transportar os nutrientes, né, do que propriamente o produto final, né? Então vamos lá, é uma coisa que se não servir para outra coisa vai desenvolver muito a nossa capacidade, né, de entender melhor como esses tecidos são formados, como é que eles se degradam, como é que eles são, digamos assim, estruturados, né? E isso vai ter impacto também na indústria atual. Até porque nada proíbe que você combine as duas coisas, né? Nada proíbe que você enriqueça, digamos, um determinado alimento com uma parte que seja produzida em laboratório e uma outra que seja, ainda que temporariamente, vinda de animais. E, de novo, vamos pensar, não é só carne de boi, né, ou carne de vaca, é carne de qualquer tipo de animal, né? Incluindo aí, como eu falei, aves e peixes, né? Isso não vai ser assim, estanque de um dia para o outro, uma passagem vai haver com os dois alimentos. A gente vai passar por uma etapa né, de ambas coisas com o declínio da atual alimentação, né, que nós temos. E como é que você visualiza isso no futuro próximo? Isso vai demorar? Vai ter logo aí? Nós vamos ter acesso? Na tua opinião, quando é que isso vai estar disponível realmente para nós? Já tem empresa colocando isso no mercado. Não saberia precisar exatamente todas, né? Mas tem as pioneiras já estão no mercado europeu, Uhum. já tem produtos que são comercializados. Aí também tem muita coisa da linha de insetos, né? Que eu não comentei antes, né? Mas já estão no mercado. O mercado já está sendo testado e os investimentos continuam aí para produção em larga escala, né? Não chegou no Brasil ainda, até onde eu sei, né?
mas nos Estados Unidos e na Europa já você pode provar algumas especiarias, almôndegas artificiais, vamos dizer assim, né? Produzidos por algumas empresas lá que tiveram origem no Vale do Silício, por exemplo. Eu não vou citar nenhuma especificamente aqui, porque, né, para não, digamos, prejudicar eventuais concorrentes, né? Então, mas é isso, a Bioceltis também tem, né? A Bioceltis é uma empresa aqui de Florianópolis, Bioceltis Biotecnologia. Ela agora é uma SA, ela teve investimentos aí numa primeira rodada, e um dos projetos dela de desenvolvimento é fazer esse pesquisa e desenvolvimento para tentar, em alguns anos, colocar esse tipo de produto no mercado. Ai, manda notícia sempre disso. É, Nossa, vamos precisar de engenheiros de alimentos com essas competências necessárias para esse tipo de desafio, né? Ou sim. seja, talvez alguns cursos de especialização vão ter que ser criados, ou os currículos de graduação talvez merecessem uma boa revisão para fortalecer mais ainda a parte de biologia celular e a parte de biologia molecular, que são muito importantes, né, nesses processos. Porque, por exemplo, a gente pode começar tudo com uma célula diferenciada, ou pode começar com célula-tronco. Eu não comentei isso, né? Mas é uma alternativa. Às vezes eu acho que menos viável do ponto de vista prático, mas eu posso começar com uma célula-tronco, que é uma célula, né, totipotente, que ela pode se diferenciar em diversas células, e a partir dela, dependendo dos guias que dão de sinalização, tanto o arcabouço quanto o meio de cultura, ela se diferencia numa célula muscular lisa, numa célula, por exemplo, um adipócito, ou eventualmente até, porque não, uma célula de linhagem hematopoética, né, que te põe lá alguma coisa em vermelho, digamos, a carne lá, pode ter hemoglobina dentro, se você quiser. Enfim, eu acho mais complexo isso, mas, de novo, tem uma série de alimentos em que você põe cor e sabor no final do processo, né? Então, sim. o que é importante, eu acho que nosso organismo ele não distingue de onde vem aminoácidos, de onde vem carboidratos, né? As unidades básicas de açúcar e de onde vêm os ácidos graxos. Eu sempre digo isso, né? Passou pelo sistema inicial de digestão, pouco importa de onde veio o aminoácido, né? Se ele veio de casca de laranja ou se ele veio de filé mignon, pouco importa, o organismo não distingue isso, né? E o legal disso tudo, professora Mercedes, é que a gente pode projetar esses alimentos de forma que as nossas necessidades de aminoácidos específicos, por exemplo, os aminoácidos essenciais, eles podem estar com maior presença nessas proteínas específicas que a gente faz expressar nessas células, né? Então, essa parte de engenharia que eu chamo de genômica, que é a genética mais completa, não só de um ou outro marcador celular, mas da célula como um todo, o comportamento da célula como um todo, do ponto de vista do genoma dessa célula, ele é muito importante, porque você vai poder sinalizar e favorecer a expressão de determinadas proteínas em detrimento de outras, ou a produção de aminoácidos. Por exemplo, eu posso enriquecer com triptofano, que é um aminoácido, né, que para nós é muito crítico, que exige uma grande energia, digamos, celular para você obtê-lo. A rota sintética natural já é muito complexa, né? Mais de 20 passos na condução dessa linha que leva ao triptofano, por exemplo. Então, a evolução fez com que a gente nem produza isso. Nós dependemos de bactérias, por exemplo, para isso, para a produção desses aminoácidos mais críticos. E você pode, na indústria sintética, levar isso em consideração, né? Enriquecer esses alimentos com os fatores, alguns metais que são importantes, né? Zinco, por exemplo, nas doses corretas, né? Nas doses que são terapeuticamente adequadas, inclusive para uma determinada população, né? Mais jovens ou mais velhos, enfim. Nós vamos ainda evoluir muito nessa questão da caracterização, a personalização dos alimentos, né? Não dependendo só do que a natureza nos põe aí à disposição. Essa possibilidade de escolha é maravilhoso, né? Eu estava pensando nisso quando você estava falando antes, levasse ao mesmo
Foi legal você comentar isso, porque eu fiquei pensando, né, na escolha dos aminoácidos, porque realmente para o organismo tanto faz. O que ele consumir, ele vai picotar mínimas unidades para depois fazer a montagem dele. Então, por exemplo, nesse momento todo mundo está precisando de glutamina, né, por causa do sistema imune, nós estamos vendo uma pandemia, então seria Exato. maravilhoso se tivesse um alimento já, né, uma carne que nos fornecesse, por exemplo, esses aminoácidos que nós precisamos com maior necessidade. Enfim, são grandes possibilidades, né, que eu estou vislumbrando aqui, que eu achei realmente maravilhoso. Bom, É, só para eu queria colocar, do ponto de vista talvez dos engenheiros de alimentos, isso seja interessante, a gente não pode esquecer que as proteínas são polímeros de aminoácidos. Né? sim, Estou simplificando demais a coisa, mas é isso. Né? No final da história, para o sistema, digamos, digestivo, aquela toda a parte funcional da proteína, ela se perde. Né? A forma como ela estava enovelada tridimensionalmente, etc., ela se perde. Esse polímero vai ser degradado em unidades de aminoácidos e é isso que vai compor, são os novos tijolinhos, né, para as nossas células, enfim, para o nosso sistema. Você poderia até fazer algum desses aminoácidos, né? Poliglutamina, enfim, não, e a técnica poderia, para isso. fiquei viajando Né? aqui, né, poderia, por exemplo, a pessoa tem problema renal, então vamos ver quais são, né, isso já vai acontecer, quais são o tipo de proteína que vai prejudicar mais, menos, o amino, né? Então poderia programar alimento específico para uma determinada doença. Com certeza, para uma determinada população, né, Sim, que precisa mais daquele aminoácido, por exemplo. Isso também, vejamos, veja, não necessariamente tem que vir com a carne sintética, né? Então, sim, existe toda uma linha de possibilidades de fazer sim. isso como um suplemento, né, que você adiciona à alimentação já existente, aos produtos já existentes. Mas isso vai ser mais naturalmente feito dentro dessa engenharia tecidual que você precisa para fazer esses alimentos sintéticos. Então, a tua linhagem celular já pode produzir isso naturalmente, né, no teu processo. Sim. Isso normalmente dá vantagem competitiva, econômica para o processo. Ou seja, existe um mundo, né, existe um mundo de oportunidades e possibilidades se abrindo para nós, né, sobretudo para os mais jovens, né, que vão ver essas coisas acontecerem, né, e vão ser os atores desses processos, né? Então há realmente muitas oportunidades interessantes. Mas, professor Luiz Mar, muito grata por ter aceitado bater esse papo aqui comigo, para poder divulgarmos aí essas atividades e as possibilidades dentro da área da engenharia de alimentos. O professor Luiz Mar já também nos prestigiou vindo aqui a Blumenau para fazer algumas palestras, né, para os nossos acadêmicos e a população em geral, a comunidade. E novamente aqui disposto a enfrentar a câmera para a gente poder levar essas informações novamente para os nossos alunos. Te agradeço muitíssimo essa oportunidade e vamos conversar novamente assim que der essas ideias novas, porque é muito legal trazermos essas possibilidades, né? Porque isso acaba dando uma motivação muito interessante para o próprio crescimento, né? E a evolução da nossa ciência e da nossa vida. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Mercedes Gabriela Reiter, pelo convite. Estou sempre à disposição, sempre que precisar. Muito obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o nosso bate-papo com o professor Luiz Mar Porto, da UFSC. E espero que vocês tenham gostado, porque carne sintética ou artificial não é todo dia que a gente encontra essas conversas e o futuro está ali, um passinho pequenininho à nossa frente. A seguir vou colocar alguns contatos por se vocês querem alguma informação. Bom, qualquer informações vocês podem me mandar um e-mail que está ali no vídeo e apresentando a vocês a professora a doutora Carolina Krebs de Souza, que é a coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos da FURB.
Então, qualquer informação, qualquer dado que vocês queiram sobre o curso de Engenharia de Alimentos, não deixem de nos contactar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.